nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Deus te fez uma águia, meu irmão. Minha irmã, Deus te fez uma águia. Você não tem nada a ver com galinha, viu? Você é uma águia. A minha avó, ela dizia assim: Deus não dá asa à cobra. Você já ouviu falar isso? Deus não dá asa à cobra. Não dá mesmo não. Não dá mesmo não. Cobra voa? Hein? Não, cobra não voa. Deus não dá asa à cobra mesmo não. Deus dá asas como uma águia. Águia voa? Águia voa. Não existe um animal que voe mais alto do que a águia. A águia é soberana. Escuta, a águia é soberana. A águia é dominadora. A águia, pelos naturalistas, é chamada a rainha, a dominadora dos céus. Por quê? Porque ela é soberana, ela é grandiosa. Os voos de uma águia são altos, ela alça voos tremendos. E Deus deu duas asas como águia para a mulher vestida de sol, que somos eu e você, na unidade. Unidade é um. Na unidade da Igreja Viva de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! De pé, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 ao 14. Nós vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Quero que você marque na sua Bíblia esse texto poderoso que fala sobre nós como igreja, como aqueles que são fiéis a Deus, que têm a capacidade de conduzir a vida no mundo espiritual e por isso se tornam as pessoas mais poderosas da terra. Escuta, você sozinho é mais fraco do que o mais fraco dos teus inimigos. Escuta aqui, isso aqui é muito importante. Olha aqui para mim. Olha aqui para a apóstolo. Você sozinho é mais fraco do que o mais fraco dos teus inimigos. Agora, você, na unidade espiritual da Igreja Viva, que é a mulher vestida de sol, você, na força da unidade do reino inteiro dos céus, você é mais forte do que o mais forte dos demônios, dos teus inimigos. Por isso que o nosso apóstolo sempre diz que se você é fiel a Deus, você é sempre maioria, porque o reino dos céus, pela sua fidelidade, conspira em favor da sua vitória. Você não vai sozinho
Deus vai com você. E com você vão os anjos de Deus, guerreando em seu favor, lutando com você as suas guerras e te garantindo a vitória. Isso é muito forte. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 12, versículos do 11 ao 14. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Olha que coisa forte. O diabo nunca vai alcançar uma águia, porque ele é uma cobra. Ele é uma cobra. Ele é uma serpente. E você é uma águia. Eu sou uma águia. Por isso que nós cantamos o louvor, como águia eu vou voar. E aquilo enche a nossa vida de força, de fé para vencer. Por quê? Porque isso é a essência. É lembrar a nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso corpo, ao nosso ser por completo, a essência de quem somos como igreja viva. Aquela águia poderosa, dominadora, como está naquele símbolo do reino dos céus, que é aquela grande águia em cima da terra. Aquela igreja dominando o mundo, que tem o mundo debaixo dos seus pés, mas ela é soberana, ela é intangível, os inimigos não podem tocá-la. Por quê? Porque a força dela é soberana. Meu Deus, forte demais, né? Apocalipse 12, do 11 ao 14. Marque na sua Bíblia e vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: e eles o venceram. Venceram quem? O inimigo. Pelo sangue do Cordeiro, que é a força da Santa Ceia em nós, que faz de nós como união de várias pessoas, nos tornarmos unidade no sangue e no corpo de Cristo, o cabeça da igreja, que é o corpo. E pela palavra do testemunho que deram. Como que eu testemunho a minha fé? Na forma como eu ajo, porque fé não é o que eu falo, fé é o que eu faço. Fé é postural. Fé é a posição que eu assumo diante das guerras da minha vida, diante dos meus inimigos. Fé é a posição que eu assumo, antes de tudo, diante de Deus, que eu chamo de Senhor. E Deus vem acima de mim, à minha frente. Quem me guia não é minha cabeça, quem me guia é Deus, pela minha fé. Então, pela palavra do testemunho que deram, pela atitude de fé violenta, por viver por fé e não por vista, diante da morte, ou seja, posso perder minha vida, mas não perco a minha fé. Diante das ameaças, diante da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque antes de eu amar a mim, eu tenho que amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro eu amo a Deus, Ele é Senhor. Depois eu me amo e amo ao próximo como eu me amo. Não é esse o grande resumo da palavra de Deus? Então, diante da morte, o que é fiel ama primeiro a Deus e depois a própria vida. Forte, né? Versículo 12. Portanto, celebrem-no os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Tem gente que acha que o diabo está no inferno, o inferno é debaixo da terra, né? Muito se engana. Porque o inferno é o mundo que jaz do maligno. Mas nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, porque o reino dos céus jaz dentro de cada um de nós. Aleluia! Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O apóstolo sempre nos ensina que o inferno foi criado para o diabo e para os demônios.
Não foi criado para o ser humano. Mas o livre-arbítrio faz cada um de nós, de forma individual perante Deus, determinar o destino eterno da nossa alma, que é a essência de quem nós somos. A nossa alma tem vida eterna, no céu ou no inferno. Mas o inferno foi criado para o diabo e para os demônios. Agora, uma pessoa que quer habitar no reino dos céus por toda a eternidade, ela precisa entrar no reino dos céus aqui na terra. E uma pessoa que vai viver o inferno na vida eterna, começa a viver o inferno aqui na terra. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O diabo desceu até vós e ele está cheio de fúria porque lhe resta pouco tempo. Ou seja, para ele está reservado o inferno. Ele não tem perdão mais. A condenação dele não tem mais jeito. Então ele fica buscando formas de fazer o inferno na vida das pessoas aqui na terra e matar elas o quanto antes para arrastar elas para o inferno junto com ele. Você está entendendo a estratégia maligna? Versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz a um menino, que é Jesus. Jesus veio da igreja e se tornou cabeça da igreja. Olha só que coisa forte. Versículo 14. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. É a igreja. A igreja viva é representada por uma águia e ao mesmo tempo é representada pela mulher vestida de sol, que recebeu 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. Porque a serpente é diabo e Satanás que engana todo mundo. Palavra de Deus, palavra da salvação. Fecha os seus olhos. Ó Espírito revelador de mistérios, Deus vivo, Todo-Poderoso de Israel, nos revele a tua palavra, que é viva e eficaz, e traga à nossa mente o conhecimento profundo da revelação da tua palavra, para que possamos crescer, te conhecer e prosseguir no conhecimento desta vida poderosa com o Senhor aqui na terra, reinando em vida aqui na terra e de maneira intocável caminharmos sobre os nossos inimigos, sem que nenhum dos nossos inimigos possam nos fazer dano algum. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos tendo aqui no santuário, toda terça-feira, o curso O Segredo Espiritual da Vida, onde nós aprendemos através do livro O Segredo Espiritual da Vida, ou O Poder da Mulher Virtuosa, como você preferir chamar, mas é através desse livro aqui, o meu novo livro, que para a glória de Deus tem sido um grande sucesso. E quero aproveitar aqui e agradecer o carinho que eu recebi quinta-feira passada, dia 7 de setembro, pelo completar de 16 anos em que eu estou no pastorado desta obra forte, e como apóstolo eu não faço aniversário de ministério, porque o apostolado é milenar, mas como pastora, como serva, como ministra do Evangelho revelado de Cristo, eu completei quinta-feira passada 16 anos dessa jornada que só vai terminar na minha vida quando eu encerrar os meus dias aqui na terra, porque o reino é minha vida, a obra é minha vida. E eu recebi muitas mensagens de carinho, orações dos santuários, no treinamento que nós tivemos, que foi tremendo, em todo o Brasil, com o nosso apóstolo, com os nossos bispos, líderes maravilhosos. E recebi
também nesse dia, mas tenho recebido todos os dias testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito através do conteúdo deste livro. Porque a palavra de Deus diz que o que liberta uma pessoa verdadeiramente é a verdade. E a verdade não é a teologia de conhecer a Bíblia. A verdade é a revelação da palavra de Deus. E aqui no livro, você recebe a revelação da palavra de Deus sobre todos os tipos de relacionamento. A começar pelo seu relacionamento com Deus, depois o seu relacionamento com a pessoa mais importante da sua vida, abaixo de Deus, que é você mesmo. E depois o seu relacionamento com as pessoas que você ama, que você convive, que você deseja vê-las bem, felizes, e com os demais. E aqui no livro e no curso que estamos tendo às terças-feiras, baseado nesse livro, nós temos visto Deus curar casamentos, Deus curar a autoestima das pessoas que estavam vivendo uma baixa estima terrível, se maltratando, se judiando. E Deus tem feito essa restauração, Deus tem curado, libertado as pessoas de cárceres mentais, paradigmas, libertado de depressão, de problemas, de angústias, coisas que estavam impregnadas ali na alma da pessoa. E Deus tem usado o curso às terças-feiras para trazer cura, libertação, perdão para as pessoas que estão fazendo o curso aqui no santuário às terças-feiras. E restauração familiar, no casamento, tanta coisa maravilhosa que nós temos aprendido às terças-feiras no curso, que o Espírito de Deus me conduziu a revelar aqui e que o Espírito de Deus me ensinou através do meu pai, o nosso apóstolo, o nosso pai, né? Você está aprendendo comigo como filha, porque você também é filho do nosso apóstolo. E ele me ensinou tudo, sabe? Sem meias palavras. Me preparou para Deus e para a vida. Porque é assim que eu ensino você, pai e mãe, no curso aqui às terças-feiras, a educar seu filho, a prepará-lo para Deus e para a vida. A gente não cria filho para a gente. A gente cria filho para Deus e prepara eles para a vida. E tem sido maravilhoso. Agora, de onde vem a força que esse curso tem levado tanta libertação, tantas curas, tantas maravilhas na vida das pessoas, nos casamentos, nas famílias? Vem da apóstola? Não. Vem do conhecimento espiritual que é revelado a você pelo Espírito Santo, aqui dentro do santuário. As pessoas falam assim: a oração do apóstolo é muito forte. E é mesmo. Arrepia tudo. Estremece o inferno. A oração da apóstola é muito forte. Mas uma coisa que eu preciso dizer para você é que a oração forte é só o início da sua jornada espiritual. Porque a força da nossa oração, ela vem do conhecimento espiritual que nós carregamos conosco no nosso ministério forte de batalha espiritual. Primeiro você recebe a oração forte. Depois você recebe o conhecimento espiritual revelado. E depois você é conduzido a atos proféticos que cortam o sofrimento, o mal pela raiz. Porque a verdade te liberta a partir do momento que você recebe, vem à tona o que estava oculto. E é isso que o sal ungido está fazendo dentro da sua casa. O sal ungido dentro da sua casa está revelando o que está oculto, gerando sofrimento dentro da sua casa, você não está vendo. Na sua vida e você não está vendo. E o sal está trazendo a revelação do mal que estava oculto, gerando sofrimento. Já fiquei sabendo que teve copo que estourou dentro de casa. Vários, né? Já ouvi vários depoimentos de pessoas que tiveram copo que estourou dentro de casa, jarra que trincou, azulejo que apareceu lodo. Teve uma foto que eu vi num grupo de um sapo que apareceu em cima do sal. E não é um sapinho, não, é um sapo gordo dentro da casa da pessoa.
Então, assim, tem acontecido manifestações espirituais assustadoras para quem não é da fé, para quem não tem conhecimento espiritual. Então, quando acontecer essas manifestações dentro da sua casa, diga para sua família: eu tenho domínio espiritual do que está acontecendo aqui, porque eu estou debaixo de autoridade do apóstolo, da apóstola, dos profetas. Eu estou na linha da obediência, então eu só posso esperar coisa boa. E o que está se levantando para cair por terra. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus. Eu não sou uma pessoa que começa e para no meio do caminho, principalmente no mundo espiritual. Porque as coisas na nossa vida acontecem duas vezes. Primeiro no mundo espiritual e depois elas se materializam. E aí a pessoa olha para a oração forte do apóstolo, para a oração forte da apóstola e fala: mas que força tremenda é essa? De onde vem toda essa força? Vem do Adelino? Vem da Daniela? Não, vem do conhecimento espiritual revelado. Porque o conhecimento revelado é a verdade que te liberta, que faz você abrir asas e voar alto como águia. Eu não conheço uma pessoa, que tenha o conhecimento espiritual que o meu pai, o apóstolo, o nosso pai, tem. Ninguém conhece o apóstolo como eu. 31 anos ao lado dele, e a pessoa, para mim, nesta terra mais sábia que eu já vi é ele. E quero falar uma coisa com todo respeito, até porque eu vou usar das palavras dele, referindo-se a si mesmo, para falar dele. Porque ele é muito jovem e eu quero muito repetir algo que ele fala de si e eu falo dele, mas é com muito respeito. Por favor, me levem a bem. O meu pai, o apóstolo, o nosso pai, é o cara. Para mim, ele é o maior conhecedor de batalha espiritual que existe nos tempos atuais. Para mim. É difícil, né? Você dizer assim, ele é a pessoa que mais conhece do assunto. Porque no mundo existem muitas pessoas que conhecem o assunto, mas eu, pelo menos, não conheço. Muito pelo contrário, o que eu vejo no dia a dia da rotina do meu pai é o telefone dele disparar mensagem o tempo todo de pastores de tudo quanto é igreja pedindo aconselhamento dele, pedindo para ele ser coach espiritual, para orientar e ensinar a batalha espiritual para eles, porque eles não sabem nem metade do que o apóstolo sabe. Então, para mim, ele é o maior conhecedor de batalha espiritual. E uma verdade é fato sobre tudo. O Espírito de Deus confiou a ele o poder de revelar pela palavra de Deus a todos os simples e humildes de coração o reino dos céus, pelo Espírito de Jesus que opera nele. E a humildade dele, a simplicidade dele encanta a gente, porque ele é servo por excelência. Ele não olha quem, quando, onde, todo lugar para ele é lugar. Ele é o maior evangelista que tem. Essa é a grande mensagem dele há 50 anos nessa jornada no apostolado. E ele ganha almas em todo lugar que ele vai, em qualquer país que ele estiver, falando a língua ou não, ele está ganhando aquela pessoa para Jesus, para o reino dos céus. E por que ele tem esse domínio espiritual? Porque ele tem conhecimento espiritual e ele é íntegro diante de Deus, ele é fiel. Ele ensina para a gente a ser fiel, porque o primeiro a ser fiel é ele. Como diz meu pai, ele pela de medo de Deus. E por isso ele anda ali, ó, na linha da obediência a Deus sem hesitar. E isso é muito inspirador para a nossa fé, não é mesmo? E uma coisa que eu fiquei muito impressionada que aconteceu essa semana, e eu gostaria de compartilhar com a igreja, é o apóstolo chegando de São Paulo, recebendo um telefonema onde ele foi avisado que uma irmã muito querida nossa
do Santuário Sede de Vitória, que cuida da gente com muito carinho, com muito amor. Sempre que vamos lá, ela é assim, uma mãezona para nós, ela é maravilhosa. E ela cuida do santuário, ela é fiel. E essa irmã, ela ganhou a família dela inteira para o Reino dos Céus. Só que a família dela mora no Rio de Janeiro e ela mora em Vitória do Espírito Santo. Então, ela é igreja Reino dos Céus em Vitória do Espírito Santo, no santuário. E a família dela, que é do Rio, frequenta o santuário lá, são igreja lá, no santuário do Rio de Janeiro, que por sinal, tanto o santuário de Vitória, a obra em Vitória do Espírito Santo, na liderança do bispo Marcos Santos, quanto a obra no Rio de Janeiro, na liderança da bispa Débora Rocha, tem crescido poderosamente. A obra tá demais. E nós temos visto isso acontecer cada vez mais frequente, porque os irmãos estão ganhando a família para o reino. E porque tem muitos santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, existem muitos casos como dessa nossa irmã amada, que ela é do Santuário de Vitória, mas ganhou a família dela que mora no Rio, para o Reino dos Céus, e a família dela no Rio de Janeiro vai no Santuário do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? O nosso apóstolo recebeu um pedido de socorro dessa nossa irmã, que é o Davi da casa dela, onde ela diz para o apóstolo: olha, das pessoas da minha família que estão firmes no santuário do Rio de Janeiro, eu tenho uma sobrinha que avisou que nesta sexta-feira ela não vai poder ir para o santuário formar a corrente dela, porque ela foi envolvida num trabalho de esquerda, onde uma mulher que tem ascensão sobre ela no trabalho exigiu que ela passasse 3 dias com ela, e ela iria fazer um trabalho de esquerda na minha sobrinha. E eu sei, porque eu tenho conhecimento espiritual, eu tenho muitos anos de Reino dos Céus, eu sei que isso é cilada do inimigo para tragar minha sobrinha. Só que ela está numa situação que ela não pode dizer não. E agora? O que eu faço? Imagina a situação dessa irmã, né? Se coloca um pouquinho no lugar dela para você ver. Só que aí entra a sabedoria do apóstolo, que é impressionante. Que Deus dá a ele é impressionante. Ele ligou imediatamente para o bispo Marcos, que é o bispo dessa nossa irmã, a líder da casa dela. E ligou para a bispa Débora Rocha, que é a bispa da família dessa nossa irmã no Rio de Janeiro. E orientou que eles travassem no campo espiritual uma guarda, colocasse um guarda no campo espiritual sobre a sobrinha da nossa irmã. E o apóstolo orientou aos bispos, bispo Marcos e bispa Débora Rocha, que desse uma ordem a Beuzebu, o chefe do inferno, que não tocasse nesta moça, não chegasse nem perto dessa moça, que ele estava proibido de chegar perto dela. Por quê? Porque ela pertence ao Reino dos Céus. E o que aconteceu? Eu fiquei impressionada. Quando eu fiquei sabendo esse ponto, eu fiquei muito impressionada. Depois de ter preparado o campo espiritual e colocado um guarda sobre esta sobrinha da nossa irmã, a moça foi para o local que ela tinha que ir. E você sabe o que aconteceu? Ela se perdeu no meio do caminho. Ela estava indo de encontro à mulher da esquerda, que obrigou ela a passar 3 dias com ela para fazer um ritual, um trabalho lá de esquerda. E ela se perdeu no caminho e foi parar lá no santuário. Você acredita nisso? Que coisa forte. Ela foi parar dentro do santuário e não foi de encontro à mulher.
E o que aconteceu? Ela recebeu um livramento de Deus. Porque aquele que é de Deus, de fato, fiel, o maligno não pode tocar nele. A serpente, como eu li para você aqui em Apocalipse, ela não tem poder de tocar numa águia que é soberana. Você está entendendo? Você não tem que ter medo do inimigo. Se você tiver temor a Deus, e temer a Deus é obedecer. Temer a Deus é ser fiel. Temer a Deus é não brincar com Deus. Eu gosto de dizer algo muito óbvio, mas que é forte para mim e creio que vai ser forte para você também. As pessoas costumam dizer assim: com o diabo não se brinca. Não se brinca não. Porque o bicho pega e pega para matar. Você sabe disso? Mas sabe por que eu gosto de dizer? Porque é a verdade da palavra de Deus. É a verdade da vida. Eu gosto de dizer que com o diabo não se brinca, e não se brinca mesmo. Mas com Deus, não se brinca muito menos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe inimigo páreo para Deus. Mas se Deus não for por nós, quem será por nós? O diabo? Hein? Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos numa guerra espiritual. Tudo que está se levantando nesses dias no campo espiritual está se levantando para cair. Está se levantando para cair por terra. Está se levantando para cair por terra. Agora, tudo que você quer tomar posse na sua vida, no mundo espiritual, você tem que entender que a parte de Deus você não consegue fazer. Mas Deus está pronto a agir na sua vida. Agora, entenda e tenha maturidade espiritual para entender isso. Que a sua parte, Deus não vai fazer não. Deus está pronto para agir na sua vida. Ele quer agir na sua vida. Mas se você não der condições para Ele fazendo o que cabe a você fazer, não espere que Deus vai fazer por você. Deus responde fé. E fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Me faz lembrar o caso de uma mulher que nos tempos do Covid-19 encontrou o santuário desesperada. E graças a Deus ela encontrou o santuário a tempo. Porque o filho dela foi entubado. Pegou Covid e foi entubado. E todo mundo sabe que naquele período, né, na época do Covid-19, se a pessoa fosse entubada, ela ia sair pela porta dos fundos do hospital, né, porque ela iria morrer. E a mulher com o filho entubado, desesperada, pela misericórdia de Deus, encontrou o santuário, entrou. E ela ouviu uma das máximas que nós temos dentro do santuário, que é a receita do sucesso de vitória espiritual. Que é o quê? O sacrifício gera milagre. O apóstolo ensina muito isso para nós, né? Se você dá uma oferta que não é sacrifício, você está dando uma oferta para ajudar o santuário. E essa oferta sobe aos céus como cheiro suave até Deus. Ela é agradável a Deus. Ela ajuda o santuário. Agora, se você precisa de um milagre na sua vida, você não tem que fazer sua oferta subir até Deus. Você tem que provocar no mundo espiritual a ação de Deus descendo até você. Como diz a palavra de Deus, né? Diante do sacrifício, o Senhor se levanta do seu trono em meu favor. Então, o sacrifício gera milagre. Porque o sacrifício, ele faz Deus descer até você. A oferta sobe até Deus. O sacrifício faz Deus descer até você. Tá entendendo a diferença? Pois é. Aí essa irmã chegou no santuário desesperada, com o filho entubado, e os médicos sem dar esperança para ela. E ela ouviu isso do apóstolo. O sacrifício gera milagre. O que essa mulher fez? Foi conversar com o profeta passou para ela um voto que ela viu que não era sacrifício e ela não tinha tempo de errar. Porque o filho dela estava entre a vida e a morte no hospital.
E o profeta passou para ela um voto de sacrifício que para ela não era sacrifício. Ela pegou o envelope caladinha e foi até o caixa eletrônico saber se a empresa dela já tinha feito o depósito do salário dela daquele mês. E ela foi até um caixa eletrônico no metrô, na estação do metrô, e quando ela viu que caiu o valor todo, ela caiu de joelhos agradecendo a Deus e começou a chorar, porque ela disse: Senhor, eu não vou gastar dinheiro sepultando meu filho. Eu creio no teu poder. Eu vou gastar todo o meu salário inteirinho eu vou colocar dentro desse envelope. Porque ninguém pode fazer por mim o que o Senhor pode fazer. Eu quero meu filho. Eu não quero sepultar meu filho. Eu vou colocar esse dinheiro aqui como um sacrifício para o Senhor me dar meu filho. E não para eu ter que gastar com o sepultamento do meu filho. Eu quero meu filho vivo. E é só o Senhor que pode fazer isso por mim. Porque o que cabe a mim eu estou fazendo. Pois a mulher foi até o santuário na mesma hora e deu o sacrifício dela, o salário dela inteiro no altar. Pois em 3 dias o filho dela saiu da UTI e foi, estava entubado, tirou a intubação, ficou na UTI mais uns 2, 3 dias. Em 3 dias ele já estava dentro de casa bem, curado, completamente curado. Por que isso, apóstola? Porque o apóstolo orou forte e ela foi curada? O filho dela foi curado? Não. Porque o profeta orou forte e o filho dela foi curado? Não. Porque alguém foi visitar no hospital o filho dela e foi curado? Não. Porque ela orou forte e o filho dela foi curado? Não. Porque alguém jejuou para ele ser curado? Não. Por quê? Porque o sacrifício faz Deus descer até você e fazer o impossível na sua vida. O sacrifício é que gera milagre. Eu, Daniela, sou a prova viva de que o sacrifício gera milagre. É aquilo que a gente sempre canta, né? Eu tenho um louvor que tem um refrão inteiro que canta isso. Eu tenho fé e Deus tem o poder. Cada um tem o seu. Eu tenho fé e tenho porque Deus me deu. E Deus tem o poder. Ele continua tendo poder. Ele é todo poderoso. E eu continuo tendo fé. Se eu não agir a minha fé, eu não posso esperar que Deus manifeste o poder dele na minha vida. Porque Deus responde fé. Deus responde fé. E o resto é conversa. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Olha que coisa forte que Jesus nos ensina aqui. Quero que você marque na sua Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. Marque na sua Bíblia. Não adianta fazer oração forte na direção errada, viu? Não adianta. Não adianta. Você tem que fazer a oração forte na direção certa. E aqui eu quero mostrar para você aonde está na Bíblia que até o maioral dos demônios obedece ao apóstolo. É impressionante. É impressionante. Diz a Bíblia que até os anjos queriam ser apóstolo. Eu fico vendo, né, o bispo Dom Luiz de Carvalho, ele faz de tudo para ficar perto do apóstolo. Mas não é só ele, não, eu também. Todo mundo que conhece e experimenta um pouquinho da sabedoria do apóstolo, faz de tudo para ficar perto do apóstolo. Por quê? Porque todo dia tem uma experiência nova, uma coisa nova, que no exercício do apostolado dele, só de conviver você já aprende. E você fica impressionado. Por quê? Porque é uma sabedoria sobrenatural, é de Deus. E aí você vê, essa força estava sobre os apóstolos da igreja primitiva também. E olha o que Jesus falou. Lucas 10, 17 em diante. Diz assim: então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Os discípulos falaram com Jesus, né?
o que Jesus lhes revelou. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vós. Atentai, eu vos dei a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. Meu Deus do céu! Sobre todo o poder do inimigo, Deus deu aos seus discípulos, aos seus que são fiéis. Ele deu todo o poder sobre os inimigos, todo o poder. Todo, não é só um pouquinho não, é tudo. Vira pra pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, é tudo. Olha aqui para mim, fala comigo assim, todo o poder. Não, mas você tem que fazer um ataque na hora de falar todo, é todo mesmo. Fala comigo assim, todo o poder. Isso! Ele nos deu todo o poder do inimigo. O inimigo não tem poder diante do apóstolo. O inimigo não tem poder diante de uma pessoa que é fiel a Deus. Por quê? Porque Jesus nos garante que todo o poder que era do inimigo, ele deu à igreja. Você entendeu por que no início da pregação hoje eu falei para você que você sozinho, qualquer inimigo fraquinho te destrói, acaba com a sua vida? Mas você como igreja não tem inimigo nenhum. O pior deles, Beelzebul, não tem força sobre você. Por quê? Porque todo o poder do inimigo Deus deu à igreja. Todo o poder do inimigo Deus deu à mulher vestida de sol. E só a igreja quem é fiel. Só a igreja quem luta a luta certa. Só a igreja quem faz a oração na direção certa, agindo de forma certa, numa postura de fé certa. Você está entendendo? Então Jesus disse isso. O que sobrou para mim e para você como igreja? Toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fazer mal algum. Sabe o que isso aqui me lembra? Me lembra de uma santa ceia. Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos de idade. E eu estava tomando a santa ceia com meu pai na Catedral da Esperança. E uma pessoa tinha feito de tudo para poder destruir minha vida. Ela conseguiu me fazer mal até certo ponto. Porque de maneira indireta, atingindo uma pessoa que eu amo, ela me atingiu. Mas a mim mesma ela não causou mal. Mas ela me causou dor, destruindo a vida de uma pessoa que eu amo. E o que aconteceu? Eu estava com muita mágoa dessa mulher. Eu estava carregando dentro do meu coração um rancor muito grande, uma amargura muito grande, por causa do mal que ela fez de tudo para me fazer e de maneira indireta fez. E eu sou muito forte, eu fui criada de maneira muito forte. Meu pai me criou como uma leoa parida mesmo. E aí eu vejo os irmãos falando, né? Eu recebi uma mensagem da presbítera Renilde essa semana, orando por mim, pelo meu aniversário de ministério, e dizendo para mim, apóstola, eu vi o Davi pregar aqui no treinamento, e ele é assim, igualzinho a senhora quando tinha idade dele, a mesma coisa, apóstola. E aí eu vejo irmãos falando assim, mas a Manu é a Solzinho, é a apóstola em miniatura. Eu fico muito feliz e com aquele orgulho santo de mãe e me sinto vitoriosa. Por quê? Porque eu estendo aos meus filhos a criação e a educação que recebi do meu pai, que nunca ficou passando a mãozinha na minha cabeça, mas desde que eu nasci, sempre me regou de amor, de carinho, de doçura, mas sempre foi muito firme comigo. É aquela receita que eu dou na terça-feira. Com seus filhos, seja firme, mas com amor. Conquiste o respeito dos seus filhos, porque respeito não se impõe, se conquista. E se conquista como? Respeitando cada um à sua medida.
Se você não está vindo terça-feira, você está perdendo muita coisa, hein? Muito conhecimento espiritual, hein? Muita robustez espiritual. Porque o que tem mais é gente flácida espiritualmente. O que dá músculos espirituais, robustez espiritual é o conhecimento revelado. O que é o conhecimento revelado? Não é só conhecer a Bíblia, não. Eu sou teóloga. E eu sei, como teóloga, que cada teólogo tem a sua teologia. Agora, se juntar todos os teólogos do mundo, todo o conhecimento de todos os teólogos do mundo, ainda não chega perto do conhecimento da Bíblia que o diabo tem. O diabo não usou a Bíblia para tentar Jesus? Então não é disputa de quem sabe mais a Bíblia, não. Conhecimento revelado tem nada a ver com religiosidade, com Bíblia. Conhecimento revelado tem a ver com pegar o que está aqui e entrar dentro de você e te dominar por dentro ao ponto de fazer uma metanoia, uma mudança radical no seu pensamento, na sua forma de ver a vida e nas suas ações. Porque mudou a cabeça, muda tudo. Muda dentro, muda fora. Lembra? Duas coisas. As coisas acontecem duas vezes dentro da nossa vida. Primeiro dentro e depois fora. Primeiro no mundo espiritual e depois ela se materializa. E aí o que aconteceu? Eu sempre fui muito forte. Meu pai sempre me criou de maneira muito forte. Nunca fui de chorar, nunca fiz pirraça, segundo ele. Não me lembro de fazer, e ele também diz, né? Mesmo pequenininha, nunca fiz pirraça. Porque ele sempre me ensinou a ser forte. Sempre me ensinou a ser guerreira. Sempre me ensinou a pagar o preço da verdade. E é isso eu passo para os meus filhos. E eu estava no altar da Catedral da Esperança com o pão da Santa Ceia na mão, de joelhos dobrados, do lado do meu pai, que também estava com o pão da Santa Ceia na mão, de joelhos dobrados. E eu, assim, resistindo com aquela amargura dentro de mim. Porque quem me fez mal foi a mulher. É ela que tinha que me pedir perdão. E meu pai queria que eu perdoasse a mulher. Primeiro orasse por ela. Depois liberasse com a minha palavra, na hora da Santa Ceia, antes de tomar ceia, o perdão para aquela mulher. E depois orasse abençoando aquela mulher. Loucura, né? Eu também achei na hora. Achei um absurdo. Só que eu não discuto com o profeta. O profeta de Deus, você submete à autoridade dele, porque vem de Deus. E só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Fiquei com raiva. Mas obedeci. Difícil uma coisa na minha vida que eu fiz, que tenha sido tão difícil. Doeu. Estraçalhou com o meu orgulho. Acabou com o meu ego. Acabou com o meu ego. Acabou com o meu orgulho ali. E eu tive que escolher fazer isso. Porque eu tinha razão para dizer, não, foi ela que me fez mal, quem tem que me pedir perdão é ela. Eu não tenho que pedir perdão para ela nada, não. Naturalmente não seria isso? Só que porque eu obedeci ao meu profeta, que foi meu pai ali naquele momento, e fiz o que ele mandou eu fazer, por mais sacrificante que tenha sido, eu fiz. E depois ele me explicou o que aconteceu. Aconteceu que a partir do momento que eu limpei meu coração, perdoei quem me fez mal, eu recebi perdão de Jesus, tomei a Santa Ceia e me tornei leve para voar como uma grande águia. Ah, apóstola, e fica por isso mesmo? Não, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que eu não penso em vingar quem me fez mal, perdoo e sou fiel a Deus, dos meus inimigos cuida o arcanjo Miguel. O assunto dessa mulher deixou de ser comigo, passou a ser com o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não lida comigo, ele lida com os meus inimigos, para eu ter liberdade e ser livre para poder construir a vida que eu quero em Deus. Você está entendendo? Olha como que o conhecimento espiritual te dá ferramentas para você voar como uma águia soberana, que destroça a serpente e que dá serviço para o arcanjo Miguel lidar com a baixaria dos inimigos enquanto você está soberana com Deus nos altos céus. Olha que forte. Não é verdade? Então, olha o que Jesus diz aqui.
Tome posse desse segredo espiritual e da revelação dos segredos dos céus, para que você tenha domínio espiritual da sua vida, da sua casa, da sua família. O que Jeová Jiré jurou a Abraão? Jeová Jiré jurou a Abraão que Abraão dominaria até a porta dos inimigos dele. Está tudo dominado. Tudo dominado. O que Jesus falou sobre isso? Jesus falou que Ele nos dá as chaves do reino dos céus. Davi, acha para mim a referência bíblica de onde está escrito que Jesus nos dá as chaves do reino dos céus. A chave da morte e do inferno e a chave do céu. São duas chaves. São duas chaves. É a chave que fecha as portas do inferno e é a chave que abre as comportas do céu. Davi, meu filho. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, 19. Os pastores viram eu ajudando o apóstolo a preparar a mensagem, encontrar os versículos em cima do altar, né? Enquanto ele estava pregando, o Espírito dando para ele a mensagem e ele ditando os versículos, me pedindo para encontrar. Eu sou a águia, irmão. Trouxa é outro, bobo é outro. O que eu fiz? Tô treinando o Davi para fazer o mesmo comigo. Vem cá. Aqui, ó. Me ajudando a preparar a pregação. A delininho, viu? Eu olho pro Davi e falo assim: meu pai é meu pai. Davi é meu pai escrito. Oh, Jesus. Achou aí? Mateus o que, Davi? 16. Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 19. Meu Deus do céu! É forte demais. Marca aí na sua Bíblia para encerrar. Olha que coisa tremenda que Jesus falou. Não é a chave singular, uma, não. São as chaves. É plural, são duas. E por que são duas chaves, apóstola? Porque uma é para fechar a porta do inferno. E a outra é para abrir as portas do céu sobre a sua vida. Quem que tem esse poder? Só quem é fiel. Só a igreja. Só a mulher vestida de sol, que é a igreja. Achou aí? Mateus 16, 19. Marque na sua Bíblia. Jesus disse assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que se ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Muito forte, né? Glória a Deus. Poderoso. Poderosa. Você quer ser mais poderoso do que isso? Só Deus, né? Por isso que você tem que seguir a receita da palavra de Deus. É o receituário da nossa vida. Você sabe quem que usou o sal para tirar a amargura? O profeta Eliseu. Se a pessoa não tomar cuidado, a vida dela é dominada por amargura e ela mesma se algema. Ela mesma passa o cadeado numa cadeia onde ela está presa lá dentro. A amargura, o rancor, o ódio são cadeias, são grilhões, são algemas que aprisionam uma pessoa. E ela mesma faz isso com ela, se ela não lutar contra isso. Porque sempre tem alguém para tentar nos fazer mal. Sempre tem alguém nos invejando e tramando contra a nossa vida.
por própria astúcia do inimigo. Ele usa pessoas fracas para tentar nos destruir. Então, cabe a mim lutar a luta certa, orar na direção certa, agir de maneira postural e, por conhecimento espiritual, lançar mão dos atos proféticos que exigem de mim sacrifício, mas que me garantem vitória, me garantem uma vida vivendo sobrenatural, milagre. E esta é a importância do sal na sua casa. Você entendeu? Olha aqui para o apóstolo. Você entendeu a importância do sal dentro da sua casa? Hein? Não aceite viver de ilusão, irmão. Ilusão é mentira. E o inimigo usa dessa estratégia de esconder. Ele se esconde atrás de objetos, atrás de sujeira espiritual, atrás de contaminação espiritual, para continuar dominando a casa de uma pessoa que ora, que canta louvor, mas que não sacrifica, mas que não é fiel, mas que não faz a sua parte diante de Deus. Faz com você não. Faz com você não. Você está tirando toda a influência negativa de dentro da sua casa através desse sal ungido. É força de fé para você vencer, irmão. Irmã, o inimigo não pode mais contra a tua vida, porque você está lutando a luta certa. Você está fazendo certo para dar certo. E tu dominarás até a porta dos teus inimigos, em nome de Jesus. Levantai-vos. E eu quero que você cante comigo no encerramento dessa transmissão esse louvor forte, que é o seu testemunho de fé. Quando ninguém acreditou, eu acreditei. Mas eu não acreditei como uma pessoa que não tem senso de direção na vida. Eu acreditei no poder de Deus. E Deus me fez voar alto como ave. Porque só Deus tem poder de revelar duas grandes asas de águia numa pessoa. E esta pessoa só é aquela que é fiel, que é a igreja, e que está submissa à ordem de Deus, ao receituário da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Eu acreditei quando ninguém